gente! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Moda Life, o nosso podcast sobre moda comportamental. E chegamos àquela temporada tão esperada, cores! Como será que os nossos olhos enxergam as cores? O que as cores trazem de emoções para a nossa vida? Já parou para pensar nisso? Hoje a gente vai bater um papo super legal aqui com uma convidada muito especial. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve no nosso canal, ajuda a gente, dá aquela força, ativa o sininho também para você receber as notificações. Deixa comentário, compartilhe com as pessoas que você ama. Segue a gente também no Insta, modalife.podcast. O meu Instagram é alessandraalves.lele. E claro, lá a gente coloca todas as atualizações aqui. Os episódios vão ao ar toda quinta-feira, às 18 horas. E eu te espero para entrar nessa viagem com a gente sobre moda comportamental. Claro, eu sempre falo aqui para vocês, né? Pra gente falar de moda, a gente tem que falar de autoconhecimento. A gente falou sobre autoconhecimento na temporada passada, sobre os 4 temperamentos. E hoje a gente inicia a temporada sobre cores. Então você que tem dúvida, qualquer dúvida sobre cores, fica atento, se liga nessa temporada que tá muito legal. Quero agradecer nosso parceiro Ervic Oficial, Instagram, Ervic, a beleza transcende. É uma linha de dermocosméticos incrível. Eu uso os produtos, eu tô aqui hoje na mão. O Hervic, gente, o Hervic, ele é um tônico capilar, então você que tem problema de queda de cabelo, esse tônico aqui, ele tá revolucionando o mercado de dermocosméticos. Aliás, os produtos todos, viu, porque são maravilhosos, mas esse tônico aqui, ele realmente é o carro-chefe. Hervic, peguei ele aqui, você que tá escutando a gente pelo Spotify, entra no site da Hervic para você conhecer mais os produtos. Temos hoje uma parceira nova também, Espaço D&D. O Instagram é SpacoDID, tá? Vou deixar aqui também para vocês no GC, nosso editor maravilhoso já vai colocar aqui. Mas olha, está me vestindo hoje. Hoje eu estou, você que tá escutando e não tá conseguindo ver agora, eu tô de verde e roxo. É uma combinação que eu amo. E aí, o Espaço D&D tá com a gente nessa, tá me vestindo hoje. Eu vou colocar no Instagram detalhes do meu look, porque aqui a gente só consegue ver a parte de cima. Mas eu vou colocar no Instagram detalhes do meu look, do Espaço D&D. E quero fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros Ervic e Espaço D&D hoje, tá bom? Gente, agora sim, aquele momento que eu adoro, que eu pego até minha ficha, que eu sou chique. Gente, presta atenção, que eu tô internacional hoje, vocês não estão entendendo? Eu vou até começar diferente. Olá, ticos e ticas! Hoje, a minha convidada é argentina. Eu que amo a Argentina, gente. Vou trazer uma convidada internacional aqui pro nosso podcast. Ela é argentina, é a mestra das cores. Eu já falei mestra das cores porque eu tô encantada pelo conteúdo dela. Ela é designer de interiores, especialista em cores, fundadora do Cores Lovers e sua missão é libertar o uso da cor com confiança e propósito. Eu espero não errar agora o nome dela. Seja bem-vinda, Felicitas Pinheiro. Falei muito bonito? Bom. Falou lindo. Felicitas. Mas aqui a gente vai chamar de Feli. Feli. Seja bem-vinda. Muito bom, obrigada, Alessandra. Muito feliz de estar aqui. Eu tô muito feliz de te receber aqui, de verdade. Eu tô encantada pelo seu conteúdo. Me chamou muita atenção quando eu entrei no seu Instagram e vi a maneira que você estuda as cores, que você passa, né, esse ensinamento sobre as cores para as pessoas que estão ali te seguindo, acompanhando seu conteúdo. E eu fiquei encantada. E aí, para abrir a temporada sobre cores, eu pensei, vou chamar ela, porque faz muito sentido até para você explicar pra gente um pouquinho como que a gente consegue definir isso. Faz muito sentido pensar nisso, porque cor é inerente à nossa vida. Assim, às vezes até eu acho muito bobo falar de cor, sendo que as cores estão aí, as cores estão desde o mesmo dia que a gente nasce. Às vezes eu digo, o que eu vou ensinar para pessoas que enxergam cor o dia inteiro, em tudo, e mesmo desde a barriga da nossa mãe. Então, assim, cientistas dizem que nós começamos a enxergar cores desde antes de nascer. A cor é uma sensação, e a cor é a sensação da luz. Então, cientistas dizem que antes de nascer, nós começamos a ver luzes e sombras através da barriga da nossa mãe.
Claro que isso vira cor, enfim, toma forma quando a gente nasce. Os nossos olhos, eles são somente receptores de estímulos visuais. Você sabe que o que nós vemos, na verdade, é luz refletida, né? Então, assim, a cor é uma coisa muito... Às vezes, a cor é imaterial. Nós podemos ver a cor, mas nós não podemos tocar a cor. A gente não toca na cor. A gente Sim. somente vê a cor. E o que nós percebemos é uma sensação. Então, nós temos 5 sentidos. A visão é desses 5 sentidos. E a visão é um dos 5 sentidos que nos permite captar o mundo. Então, é muito interessante pensar que a cor, ela é de fato uma linguagem e é uma forma da gente entender o mundo onde a gente vive. É o que nos permite ver as belezas do mundo, é o que nos permite entender o que está na nossa volta. A cor nos surpreende, a cor nos encanta, a cor nos ensina, a cor nos faz mexer. Então, quando eu comecei a estudar cor, eu sou designer de interiores, eu aplico cor em interiores, mas Sim. a minha intenção foi sempre estudar a cor num sentido muito abrangente, não somente nos interiores. Quando a gente diz que os nossos olhos são somente receptores, a gente diz, vemos cores pelos olhos. Eu até poderia rebater isso e dizer que não, né? Os nossos olhos, eles cumprem uma função muito pontual, então, que é captar esses estímulos visuais e eles vão para o cérebro. Então, a cor acontece no cérebro. A cor é o nosso cérebro que dá significado e faz, digamos, a cor acontecer. E aí entramos na grande seara maravilhosa de como nós entendemos as cores, porque o nosso cérebro, e aí, enfim, é onde se abre um mundo de possibilidades, o nosso cérebro, ele somente entende as coisas a partir das informações que ele já tem. Sim. Então, Então, pera, deixa eu ver se eu tô entendendo. Para a gente pensar, então, na questão visual, no nosso sentido do visual, os nossos olhos, eles não enxergam a cor exatamente, ele tá enxergando a luz que reflete a cor. É ele capta isso? estímulos visuais, Ele tá luz captando. refletida, tanto que se aqui a gente desliga todas as luzes e ficamos no breu, a tua roupa linda ficaria preta, e as minhas roupas, os meus acessórios coloridos também, Sim. ficaríamos tudo preto, né? Então, os nossos olhos, eles captam luz, eles captam estímulos visuais, eles captam luz, e esses estímulos visuais vão até o cérebro. Que e aí ali, acontece o trabalho no cérebro. isso, e aí a Peguei. cor acontece. Então, o nosso cérebro, ele entende a cor a partir das experiências que você já viveu, a partir de tudo que você viveu. Por isso, eu gosto muito de falar do conceito de história de cor. E as nossas memórias afetivas coloridas, que podemos Sim. chamar de memórias coloridas, fazem tanto sentido, né? Quando se nós estamos olhando a tua caneca rosa, né? Nós estamos olhando para a mesma rosa, mas pode ser que você olhar esse rosa apareçam determinadas memórias, determinadas relações diferentes às minhas. Então, como eu digo sempre, a cor é universal, mas a forma como nos relacionamos com a cor é muito pessoal, né? A Que tua forma demais. de você se relacionar com o rosa pode ser muito diferente da minha. Sua. O que é interessante, aí entramos, quando eu falo de história de cor, o que é interessante pensar é que essa história vai se formando desde o mesmo dia que a gente nasce. Então, vale a pena, gostei muito que você já vinha falando na temporada anterior do Sim. autoconhecimento. Eu acredito muito que a cor é uma das vias de também a gente se autoconhecer, né? Sim. Existe um autoconhecimento através das cores, que, claro, nos leva a olhar para o nosso passado, né? Então, assim, aonde a gente nasceu, qual foi a educação que você recebeu, qual a língua que você fala. Por exemplo, eu sempre digo, eu nasci, por exemplo, numa cidade de campo. Eu nasci olhando para campo, para vacas e cavalos, diferente de quem nasce olhando para o mar. Diferente dos meus de quem filhos. nasce na cidade que Sim, os meus vê filhos. só prédios, né? Os meus filhos nasceram em São Paulo. Sim. Então, os meus filhos estão acostumados com um entorno muito diferente do meu de quando eu nasci. Isso vai impactar em vários sentidos da vida, mas também nas cores. Que demais! E aí, quando você fala dessa questão da gente enxergar já a cor desde que a gente nasce, é até interessante a gente fazer esse exercício, né? De parar para refletir como que as cores estão presentes na nossa vida desde que a gente era criança.
E aí a gente entende até do que você falou um pouquinho, até na sua live, porque eu assisti uma live da Feli. Felicita. Da Feli. Esses dias. E aí eu vi você falando a importância da gente saber a jornada das cores na nossa vida. E eu achei muito legal isso que você falou, que cada pessoa vai se envolver com aquela cor de uma maneira diferente, né? Porque é muito individual. E aí é legal a gente fazer esse exercício de pensar de como que as cores fazem parte da nossa vida todinha, né? Como que a gente consegue? A gente pensa... Igual você falou do campo, você nasceu no campo, seus filhos na cidade. O caminho do autoconhecimento é simples, é olhar para trás, refletir, pensar e às vezes responder algumas perguntas. Sabe a pergunta que as crianças fazem? Qual cor você prefere? Qual é a tua cor preferida? Parece uma pergunta boba, mas é uma pergunta super interessante. Todos temos cores preferidas e todos temos cores que não gostamos. Todos rejeitamos algumas cores. Para mim, por exemplo, que eu sou profissional, isso é mais importante ainda, né? Mas então, assim, eu comprei anos atrás, na verdade é interessante até dar crédito, como que eu cheguei a essa ideia de história de cor. Eu comprei um livrinho que chama What's Your Color Story, de uma designer de interiores, Moll Anderson, e um livrinho muito interessante. Eu achei que ia ser um livro de texto, e na verdade é um livro de mandalas para pintar, sabe, para se desestressar. Ai, que legal! Só que o livro é assim, tem uma folha, uma mandala, e a outra folha uma pergunta que leva você a refletir na tua história de cor. Então, as perguntas são do tipo, quais são as tuas cores preferidas, por exemplo? Aí você pensa, depois, quais são as sensações que você tem na frente dessas cores? Ou seja, o que você sente quando você está na frente ou usa essas tuas cores preferidas? Por que essas são as tuas cores preferidas? Tem inúmeras perguntas. E depois as mesmas perguntas, por exemplo, para as cores que a gente desgosta. Quais são as cores que você não gosta? Quais cores você rejeita? Tal. Quais sensações você tem na frente dessas cores? E depois, por exemplo, por que você rejeita essas cores? Eu tenho uma história pessoal que é muito interessante, que eu fiz um curso, quando eu comecei a minha jornada colorida, eu fiz um curso com uma consultora de cores americana. E apesar de que era online, ela me mandou uma pasta na minha casa para fazer exercícios. E um exercício que todo mundo pode fazer, e é muito interessante, eram folhas com manchas coloridas, cores. E do lado de cada cor, né, enfim, nas folhas tinha manchas coloridas, do lado de cada cor você tem que escrever se você gosta da cor, se você ama a cor, se você odeia a cor ou se tanto faz. E tinha umas 50 cores, vamos imaginar. Se você gosta, se você ama, se você odeia ou se tanto faz. Isso. E eu comecei a fazer o exercício. E aí, em 2 tonalidades de lilás, enfim, um lilás e um lavanda. Você sabe a diferença entre lilás e lavanda, né? Então, um lilás, aí já vamos, enfim, para as dúvidas. Normalmente, o lilás o violeta, digamos, o violeta é uma cor que pode ter 2 subtons, frio ou quente. Bom, quase todas as cores podem ter 2 subtons. Normalmente, o lilás seria um violeta com subtom avermelhado e um lavanda seria um violeta com subtom azulado. Tipo assim. Sim. Esse aqui é lavanda e esse aqui mais pro violeta. Aí eu tinha 2 cores, uma lavanda e um lilás, e do lado das 2 eu coloquei eu odeio. E não somente coloquei eu odeio, que sino ótimo, que tinha, né? Olha que maravilha, não, eu vim como receber eu vou tentar fazer a história curta, Não, Aí do lado contar. tinha um campo para fazer observações, e essas observações foram tremendas, tipo, horrível, tipo, tudo negativo. E eu vi isso e eu fiquei pensando, tipo, por que eu não gosto dessas cores? Eu gostava de todas, menos dessas 2. Só que no momento eu não consegui responder. Você sabe como é que é aquilo que você vai colocando coisas na cabeça e depois cai a ficha? Bom, a ficha caiu uns 4 anos depois. A minha mãe, que mora na Argentina, mudou de casa e eu fui ajudar na mudança. E nessa de mudança, abre e fecha a caixa, imagina, desfazer uma casa de 40 anos, enfim... aparecem as fotos da minha festa de 15 anos. Você estava usando?
Ah, não acredito. Lilás. Eu nem preciso te dizer que eu Sim. odiei a minha festa de 15 anos. Não foi legal, gente, não Aliás, foi uma é. experiência boa. Aliás, eu acho que toda a fase dos 14 aos 21, a gente muito bem podemos, enfim. E olha como é importante a É, gente estudar convidada, não é mesmo, é. gente? Olha, mas Mas fala eu pra tô. mim que hoje você Não, gosta. mas eu tô viva, tá tudo Tá. certo. E aí, quando eu Mas e vi. aí? Não, quando eu vi a foto da festa de 15 anos, de repente eu lembrei, eu falei, agora eu entendi tudo. Eu sei por que, que eu não gosto dessas cores. Então, o que que acontece? Isso tinha ficado, eu tinha deletado isso da minha cabeça, mas Mas estava no evidentemente seu inconsciente. estava em algum lugar. O que que é interessante? E aí eu acho que, por exemplo, se você, como eu digo, se você é usuária de cores, eu acho que faz parte. Eu também tenho cores que eu gosto mais todos temos cores que gostamos mais e que gostamos menos, Sim. né? Então, para que serve fazer isso? Por exemplo, é bom usar as que você gosta, você vai se É. sentir melhor, né? Mas, por exemplo, para mim que sou profissional, e se tem ouvintes que também são profissionais, consultoras de moda, consultoras de estilo, designers de interiores, designers de estampas, paisagistas, a gente precisamos, a gente não precisa gostar de todas as cores, mas a gente precisa saber usar todas as cores. E aí vou te dar essa resposta com uma outra Sim. história. Em 2020, estou na casa de uma cliente, finalzinho, assim, quando a pandemia começou a dar uma relaxada, todo mundo queria mudar a casa, todo mundo cansado de ficar dentro da casa, uma cliente me chama para pintar e no meio do projeto, na verdade, isso nem estava no projeto, vem a filha Malu, que conheço há anos, e ela fala, mãe, a Felicitas pode pintar meu banheiro? Pode. E aí eu já estava com o projeto andando, eu falei, Malu, que cor você gosta? E a Malu tinha, na época, eu acho que tinha uns 9 anos, ela ficou meio na dúvida, assim, e aí uma outra dica que é boa, quando as pessoas, é muito difícil falar de cor. Às vezes você pergunta e bate pronto, as pessoas não sabem dizer. Sim. Então eu falei, Malu, faz um favor, vai até o teu quarto e busca algo que tem as cores que você gosta muito. E a Malu foi e volta. O que me traz? Ela traz algum objeto roxo, lavanda, lilás. Sim, senhora, uma par de havaianas. Não acredito. E eu olhei a Malu, linda, fofa, com essas havaianas todas lilás, lavanda, rosa, violeta. E eu, internamente, sabe o que eu pensei? Eu falei, obrigada. Por quê? Ufa, me deu até um alívio agora sim, aqui, hein? eu falei, obrigada, porque é a chance de você fazer as pazes. Sim. Porque imagina, você acha que tem alguma possibilidade de olhar para a Malu e falar assim, olha, Malu, sabe o que é? Eu não vou pintar Eu tenho um seu... complexo desde os 15 anos de idade, eu odeio essas cores, desculpa, eu não posso usar isso no teu banheiro. Não, né? Não tem como. Não tem como. Então, eu agradeci, foi uma forma de eu me redimir com o violeta. Eu fiz as pazes. E eu não somente usei uma cor, senão que fiz um degradê de umas 5 cores no banheiro. Olha, que deve ter ficado lindo. Ficou lindo. Então, assim, só contando, só para terminar. Não, a gente adora história. É interessante a gente saber o que você gosta e o que você rejeita, Sim. né? Primeiro, para você dar preferência ao que você gosta, isso vai trazer mais bem-estar para o seu dia a dia. Se você é profissional, você precisa abrir, né? Saber, normalmente quando nós temos aquelas zonas cinzentas que a gente não gosta muito, que a gente não sabe usar, é o que dá mais trabalho. Então, por exemplo, nesse caminho do autoconhecimento, eu sei que eu gosto mais, eu felicito, se eu gosto mais, eu tenho uma tolerância maior para cores escuras do que cores claras. O que isso quer dizer? Quando chega para mim um projeto que eu sei que ele funciona com cores claras, é um chamado de atenção, do tipo felicitas. Nesse, você tem que ser mais profissional do que nunca, entendeu? Ah, entendi. Eu acho que, eu acredito muito que usar cor e trabalhar com cor é uma mistura de intuição e razão. Sim. A intuição é o que a gente traz. Você traz, eu trago, todo mundo tem uma intuição colorida. E normalmente todos começamos usando cor muito pela intuição, né? E tem pessoas que isso basta, que isso é suficiente. Aquelas pessoas que você vê que naturalmente usam cores e sempre combinam e sempre está tudo certo, né? Já é intuitivo. Mas às vezes eu comecei a estudar cor porque eu vi que para os dilemas coloridos que eu tinha como profissional, a minha intuição não bastava. Eu precisava de mais. E hoje eu vejo que tem, por exemplo, quando eu preciso sair da minha zona de conforto, é a teoria que me ajuda muito.
Você né? vai pra técnica. Eu sou mais técnica, eu preciso prestar mais atenção, não é o que sai naturalmente. Por isso eu acho que, assim, eu acho que estudar cor é bem-vindo para todo mundo. Estudar cor, apesar de que tem uma parte que é bem teórica, enfim, estudar cor é gostoso, é inspirador, né? E também eu acredito que quando eu ensino cor, a minha intenção sempre é acordar a intuição colorida. Às vezes eu acho que no fundo eu não estou ensinando nada, que eu estou só ajudando Despertando. a despertar o que as pessoas já trazem, entendeu? Incrível isso. Faz muito sentido. Hum. Você, na verdade, então, se a gente fosse pensar assim, todos nós temos, então, dentro da gente uma intuição colorida. Só que a Sim. gente só não desperta isso. Porque se a gente for parar pra pensar em tudo que você tá falando, e até desde criança, a cor tá presente em todos os momentos da Sim. nossa vida. É que a gente, às vezes, não para pra A gente esquece. perceber, né? Você já viu A gente alguma esquece. criança pintando e falando tipo, eu tô na dúvida de qual cor uso, ou eu tô na dúvida, eu fiquei com medo de usar Não. muito vermelho? Não. Não. O que acontece é que eu acho que a gente vai crescendo, vai ficando velho, vai ficando sério, vai escutando, assim, vendo muita mídia, escutando muitas Sim. pessoas, e a gente se esquece do essencial. A minha missão, quando você falou, a minha missão é libertar o uso da cor. Quando eu comecei a trabalhar com clientes, eu percebi, assim, comecei a trabalhar com clientes e os meus projetos eram naturalmente muito coloridos. E para mim foi uma surpresa ver que a cor gera medo. Também, assim, os meus projetos são projetos, às vezes, que são investimentos altos. Assim, quando você pensa em interiores, sei lá, você não troca todos os dias as cortinas, Sim. tapetes e sofá da casa. Exato. Então, são investimentos altos e são investimentos para ser um pouco mais duradouros. Então, assim, são decisões um pouco mais pensadas. Assim, não existe tanto o impulso na hora da casa. Sim. Existe, sei lá, numa capa de almofada, num objeto, mas, enfim, quando você vai pintar uma casa inteira, você pensa um pouco mais. E aí eu vi, então, assim, mas mesmo que exista isso, me chamou a atenção como gera medo. E isso foi assim, tanto que eu falo muito de usar cor sem medo. Porque, de alguma forma, às vezes me parece meio antinatural. Eu falo, mas como assim? Se de crianças a gente não tem medo, como que esse medo se forma? Exatamente. Onde aparece esse medo? A nossa vida, assim, igual você falou, a gente vai ficando mais velho, a gente vai. As emoções vão mexendo muito com a gente. E aí você conseguiu perceber com todos esses anos de estudo que, com o passar do tempo, então, onde que surge esse medo, né, que você está falando, as pessoas vão ficando com cores mais neutras por conta das próprias emoções? Olha, é super interessante o que você está falando. Assim, primeiro eu preciso dizer uma coisa. As cores neutras também são cores. É. Assim, né? Eu Sim. acho, assim, tem, enfim, várias coisas Acho que eu para tava indo pra um lugar, pra uma casa de, tipo, as cores neutras, não, sei lá, não traz uma emoção de Não, alegria, o que eu será? acho? Assim, Ah. como designer de interiores, eu acho que isso se aplica, porque, no fim, eu uso cor em interiores, mas graças a Deus, e eu sou muito feliz por isso, que essa minha jornada colorida de Cores Lovers tem me colocado e me coloca em contato com muitas pessoas que usam cor de várias formas. Então, eu sei que isso se aplica a muitos outros profissionais também. Eu, como designer de interiores, eu sempre digo que eu combato o branco preguiçoso, né? Não o branco, é o branco preguiçoso. Então, o que é o Sim. branco preguiçoso? É tipo, eu mudei de casa e eu tive preguiça de pensar ou Em de uma cor. escolher, então ficou. Aliás, hoje eu acho que, enfim, vai ter eu começo a falar um pouco disso até num post que fiz hoje. Eu não combato o branco. O branco, quando intencional, quando você faz um projeto e fala, só o branco vai trazer emoção que eu quero, tem que ser branco. Então, assim, Entendi. eu não sou contra o branco, ou o preto, ou o cinza, ou as cores neutras. Sim. O que assim, só que tem que ser com intenção. Eu sou a favor de usar cor com intenção. Quando eu trabalhava mil anos atrás numa empresa, tinha um gerente, enfim, que ele falava, aliás, aqui no Brasil, que ele dizia o jaqué.
Tipo, então, assim, já que a gente começava a fazer projetos, se você fala, já que vamos fazer isso, faz aquilo, já que. Sim. É o já que. É. Já que você vai escolher uma cor, escolhe com intenção. Sim. Escolhe a cor que vai te trazer as melhores lembranças. E se a intenção for É. branca, beleza, não É com branco, preguiça. claro. Branco porque eu não vou pensar. Isso. Tipo isso, não, Isso né? vale para casa e também vale para roupa, né? Já que você vai ter que se vestir todos os dias, escolhe com intenção, escolhe aquilo. E a intenção, enfim, pode ser. E aí chegamos a uma questão que nem falamos até agora. A cor é comunicação, a cor comunica. E a cor, como comunica a cor? A cor comunica em forma compulsiva. Aquela frase, não tem uma segunda chance para uma primeira impressão, nunca é mais verdadeira do que com a cor. A cor é o verdade. primeiro que chega. Então, já que a cor vai comunicar, vamos escolher com intenção, Sim. né? É só, enfim, e aí eu acho que essa intenção, colocar intenção no que a gente faz é muito poderoso, né? E às vezes exige um pouco mais de tempo. A gente precisa se comprometer um pouco mais, pensar um pouco Pensar mais. mais. E aí acaba. E quando a gente também não entende muito, acaba gastando mais energia também, né? Pra gente pensar igual uma pessoa que sozinha em casa. Se ela não tem muito entendimento sem uma profissional como você, por exemplo, ela tem Sim, que pensar muito, né? Tem Aí que por isso que pens- talvez venha a preguiça da pessoa, né? tem que pensar muito, mas às vezes, se ela desse um pouco, se ela soltasse um pouco, porque o pensar aí tem é perigoso. Tem que pensar muito, mas também não é tão complicado, Alessandra. Se você olha um pouco em você mesmo, tem uma questão que eu conheço inúmeras consultoras de estilo, consultoras de moda que fazem coloração, e eu adoro fazer a seguinte pergunta. Quando elas fazem a coloração, você sabe que no processo você analisa a cliente e depois Sim. abre o armário para fazer aquela Aquelas combinações. edição, e é meio que uma edição de armário. Eu faço a seguinte pergunta, depois de que você analisou a tua cliente, quando você abre o armário, você encontra mais cor dentro ou mais cor fora da cartela? Fora. Não. Não? Você Dentro? sabe que a grande maioria me diz que encontram muita coisa, por quê? Porque é Intuitivo. intuição. Já é intuitivo, É então. intuitivo. Claro que tem pessoas enfim, também eu na minha jornada colorida, eu preciso dizer isso. Cor se aprende, mas também tem pessoas que têm mais facilidade do que outras. Sim. Mas se aprende, né? Então, assim, eu acho que às vezes tem que pensar muito, ou às vezes é olhar para dentro. É olhar para a tua história colorida, É é o buscar as despertar, tuas né? referências, né? É o despertar intuitivo das cores que você estava falando. Eu acho que, assim, muito do que eu faço com os meus alunos nas minhas aulas e o que eu tento fazer com os meus conteúdos é ajudar as pessoas a acordar isso, a ver Sim. que a cor, assim, eu não estou falando de física quântica, não estamos falando de, assim, de uma coisa super complicada. A cor está na nossa volta, Sim. ela está Em todo momento. em todo momento, Na comida. em tudo. Em tudo, né? Assim, se você for pensar um dia, se você pensa desde o momento que você acorda até o momento você vai dormir, a cor está em tudo. Tipo, desde o momento, tipo, o que vou tomar de café? O que vou, Sim. que roupas eu vou vestir? Quando você assiste televisão, na mídia, assim, aliás, a cor tá cada vez mais. Tipo, assim, foto de avatar Mais para presente, né? Sim, foto de avatar para mídias sociais. Todo mundo quer ficar bonito, mas também a cor tem que aparecer. Exatamente. Porque é uma foto minúscula assim. Então, a cor está em absolutamente tudo. E eu acho que é uma coisa até que a gente deixa passar, assim, a gente não para pra pensar. E é legal a gente abrir essa temporada falando de cores para as pessoas começarem a voltar a perceber as cores ao redor. E é nos detalhes, uma cor de uma xícara de café, a cor do pôr do sol,
Às vezes a gente tá em São Paulo, né? Uma cidade que é cinza, mas tem cores. Se você começar Sim. a perceber, tem cor em todos os detalhes, em qualquer coisa que você for fazer. E a gente não para mais pra ver isso com a É. correria do dia a dia. E talvez fica até essa questão da preguiça, né? Que a gente Sim. fala de se vestir e de não misturar cores, porque a gente não para pra pensar, né? Poxa, tô olhando aqui a caneta azul, uma flor atrás de você que tá mais coloridinha. Então a gente tem que, é legal a gente despertar isso novamente nas Uhum. pessoas, das pessoas começarem a enxergar a cor nos detalhes, né, à nossa volta, para depois também pensar nessa questão da jornada colorida, que eu adorei isso. É. Falar sobre a minha jornada colorida, do que a gente gosta desde que a gente era criança, né? É, e muitas pessoas me perguntam, Felicitas, qual é o caminho para a gente se tornar especialista em cor? Sim. E sabe qual que é o primeiro que eu falo? É observar. O primeiro passo é observar a nossa volta. Há muita cor na nossa volta, há muitos detalhes coloridos. Isso de aprimorar o olhar é somente olhar e começar a perceber. Por exemplo, você está lindamente vestida hoje. Obrigada! Você tem 2 tons de violeta, um mais intenso, também mais escuro, outro mais apagado, está com um contraste interessante, né, entre de intensidades, né, o teu pingente também. Então, assim, tem que abrir o olhar e às vezes as pessoas acham que é muito difícil, que tem que ir em museus mirabolantes, isso e o outro. E não, tá na Não. nossa volta. É. Eu estive agora, esses dias passados, estava de férias com os meus filhos e fomos para Paraty, lugar maravilhoso do Brasil, todo mundo precisaria lindo ir a demais. Paraty em algum momento da vida, enfim, a cidade histórica, enfim, muita história. E a gente fizemos um passeio de barco e eu me entretive com os meus filhos, com o Santiago, que é o meu filho mais velho, olhando todas as tonalidades que a gente podia ver na água. Que Então, demais! aí é interessante também, eu estou ajudando ele A desenvolver a isso. desenvolver isso. Então, assim, era brincadeira, era quantos tons, qual é a cor da água? E aí eu olhei para um lado que era mais verde. E eu estava esperando o que ele respondia. E ele falou verde. E eu achei isso genial, porque voltando para o cérebro, Tá. o que acontece? Eu adoro fazer isso nos meus cursos, eu faço meio como brincadeira, mas para entender. O cérebro, ele faz tudo, né? O meu cérebro agora, ele está olhando para você. Eu sei que tem câmeras, eu sei que eu estou me escutando. O meu cérebro está cuidando que eu não sue muito, que eu fique nervosa e, enfim. Ele está cuidando que, sei lá, que eu não bata no copo com a minha mão. Eu estou pensando, né? O nosso cérebro, ele tem que fazer muitas coisas o tempo todo. Sim. Então, tudo que ele puder simplificar, ele simplifica. Porque tem tanta coisa para fazer que tudo que pode simplificar, simplifica. Então, lembra quando eu falei, o cérebro entende as coisas a partir da nossa experiência passada? Por exemplo, qual é a cor da água? Normalmente a cor da água é ou transparente ou azul, Sim, ou eu a cor pensei do em mar, azul. ou a Pensei cor em do mar, azul na azul. hora. Quando eu fiz a pergunta para o meu filho, qual é a cor da água? Se ele tivesse sido assim, eu acho que, por isso eu fiquei, porque seria muito comum que ele olhasse e ele falasse azul. Por quê? Porque todas as águas que ele viu, a grande maioria das águas que ele viu, são azuis. É. Tudo que ele leu, tudo que ele, assim, tá todo mundo falando que a água é azul, a água não é verde. Por isso, quando eu perguntei, Santi, qual a cor da água, eu fiquei expectante. E eu gostei que ele falou verde, porque ele viu, ele não falou de memória. Sim, era o que Entendeu? ele estava olhando Ele ali. ele Não que traz da olhou memória, igual eu tipo, pensei, isso, numa cor da água azul. Tipo, vem da isso. memória. Nos meus cursos, eu sempre coloco uma foto, que é uma foto, sabe uma árvore meio que fotografada de baixo, e aonde você vê os raios de luz? Sim. Então, uma foto, enfim, uma cena corriqueira que a gente vê todos os dias. Então, quando você vê isso, a foto, as folhas, tem algumas que são verdes, tem outras que são verdes amareladas, tem umas que são mais claras, tem umas que são mais escuras. E é muito curioso porque eu mostro essa foto depois de que eu já ensinei alguns conceitos e eu pergunto para a plateia, eu falo, qual é a cor das folhas? E sempre tem alguém, coitada dessa pessoa, que quer responder rápido, Rápido. eficiente, e fala verde. E eu olho e falo, será? Você olhou bem? E aí, quando eu pergunto, olhou bem? As pessoas abrem o olhar e elas falam Aí começa verde a observar. claro, É. verde amarelado, verdes escuras, tem algumas pretas. Isso é abrir o olhar.
Porque se a gente... Porque que acontece? De novo, o nosso cérebro ele quer simplificar. Quantas folhas ele viu na vida? Milhões. De que cor são as folhas? Verde. Verdes. Já responde ele de Já bate-pronto. responde. Então, assim, o abrir olhar é também falar para o cérebro, espera um pouco, deixa eu olhar, deixa eu perceber, deixa eu ver a sutileza. Entendeu? Então, quando eu fiz a pergunta para o meu filho, qual é a cor da água, ele falou verde. Eu fiquei feliz, falei, bom, aleluia. Ele tá realmente olhando ali. E aí comecei, mas vamos lá. E verde, todos os lugares verdes, e a gente começou a ver que era verde perto da costa. Quando começava a chegar mais perto, mais longe da costa, começava a ficar um pouco mais azulada. Lá longe era cinza, a água era cinza, nem era verde. Então, assim, a pergunta qual a cor da água, a gente falou, passamos de um verde para um verde azulado, para um Até chegar no azul, até um cinza. azul acinzentado, até chegar no cinza. É. Olha tudo isso, né? Então, isso traz riqueza, isso traz, aumenta a nossa experiência, assim, a nossa experiência fica mais rica. Então, assim, como se tornar especialista em cor? Primeira coisa é observar. E não deixar que o cérebro dê essas respostas Sim. imediatas, né? Que é normal, é o trabalho dele, né? Mas a gente tem que olhar, reparar, ver essa sutileza. Eu sempre digo, trabalhar com cor é um trabalho de sutileza. O que faz a diferença entre uma paleta muito linda e uma incrível é uma sutileza. Não é grande coisa. Às vezes enfim, eu e todas as pessoas que trabalhamos com cor e quem não trabalha com cor também, às vezes a escolha, você fica olhando, tipo, duas tonalidades que são muito... Assim, uma pessoa que não liga tanto vai olhar e falar, você está perdendo tempo, são as duas iguais. Coisa, o que você está vendo diferente? Mas não, é uma sutileza. Exatamente. Trabalhar com cor é um trabalho de sutileza. Então, assim, a primeira coisa é observar a nossa volta, o nosso dia a dia. Eu acho que a natureza é a nossa... A natureza é a referência de tudo. A gente não cria nada, a gente só recria o que está na natureza, né? E eu acho que essa questão da jornada e da gente pensar e trabalhar o nosso olhar vai ativar também os dois lados, né? A gente observar as cores à nossa volta vai trazer essa percepção maior das cores ali em detalhes. Uhum. E a gente parar para pensar nas cores que a gente mais gosta, menos gosta, que a gente odeia, que tanto faz, vai trazer também essa memória afetiva do que as cores trazem para nossa vida. Isso. Porque a cor traz emoção, né? Sim. Para nossa vida. Sim. E aí eu queria até te fazer uma pergunta dentro do seu trabalho como designer. Quando você coloca... vou pegar o exemplo da Manu, do banheiro. Isso. Quando você fez o banheiro dela, de vários tons de violeta, o que você sentiu de diferença na vida dela? Ou na dos pais, que você colocou uma parede diferente, um banheiro diferente colorido na casa? Você recebe feedbacks de pessoas que tiveram alguma percepção na vida com a mudança? Eu recebo, assim, eu não sei se os meus clientes falam tanto da cor, porque na verdade eu faço, enfim, no caso do banheiro é somente cor, mas normalmente um projeto é a cor e são a mobília, é o layout. Sim. Já recebo muitos feedbacks, por exemplo, tive um que foi muito claro, isso acontece muito quando são casas, não tanto porque apartamento é uma planta só, né? E muitas vezes, quando são casas que tem os quartos em cima Sim. e tem um trabalho de se locomover, assim, de ir de um andar para o outro, as pessoas falam que decorar os quartos e deixá-los bonitos e deixá-los com a cara deles ajuda eles a sair de um quarto para o outro. Então, por exemplo, aliás, foi um dos meus primeiros projetos. A gente fez uma sala de televisão que ficava no andar de baixo. No andar de cima, as pessoas tinham televisão no seu quarto. E essa cliente minha, Flávia, ela foi muito clara. Ela falou, você sabe que a sala de televisão ficou tão bonita que todo mundo quer assistir na sala de televisão. Isso ajuda a juntar a família. Todos queríamos estar lá. Todo mundo queria estar na sala de TV. Todos queríamos estar na sala de televisão porque ficou um ambiente super gostoso, né? Então, assim, isso acontece, porque no fim é que nem a roupa, assim, o que interessa é o que você faz, assim, no meu caso, os ambientes são para ser vividos. Enfim,
até agora eu nunca recebi nenhum, assim, as pessoas ficam muito Sim. felizes, muito felizes. É isso, eu queria chegar nessa parte, porque eu acredito também nessa questão da emoção de quando tem cores ali, as pessoas ficam mais felizes, mas isso é a questão do ambiente, como você falou. Isso. Isso é a questão do ambiente, de como a pessoa se sente ali, que é um pouco diferente de como a pessoa quer, na imagem que ela quer passar. Então, eu acredito que a cor, por exemplo, se uma pessoa tá toda colorida, ela fica mais acessível. Né? Ela tá passando uma imagem de mais acessibilidade do que uma pessoa que está com uma roupa mais totalmente neutra. Nessa questão, entrando um pouco, então, saindo um pouco da casa, né, pra gente entender. Na questão da imagem que a gente passa. Como que uma pessoa que nunca parou pra pensar em cores, tá começando a pensar agora? Tipo, tô escutando o podcast, tô assistindo e comecei a pensar agora nas cores que eu tenho lá no meu guarda-roupa. Como uma pessoa que nunca parou para pensar mesmo, né? Nunca trouxe para o consciente essa questão das cores, como que ela pode introduzir as cores aos poucos na vida dela para trazer essa acessibilidade que eu tô falando? Eu acho que Através da imagem, porque lembra que você falou da questão Sim. daquela primeira imagem. Eu acho que a roupa é ótima, porque a roupa é um compromisso baixo, né? Você consegue experimentar de uma forma fácil, se você consegue experimentar um dia e se não deu certo, no dia seguinte você vai para o outro caminho, Sim. né? Eu acho que com cor tem que experimentar. Eu acho que vale a pena começar pelas cores que você gosta. Então, perguntar quais cores você de fato gosta. E fazer esse exercício e se animar. Eu acho que especificamente em imagem, enfim, aí eu não gosto muito de entrar muito no tecniquez, enfim, mas, Sim, por sim. exemplo, eu acho que minimamente você saber, assim, o que você precisa saber? Você precisa saber, eu acho que é interessante você saber se você é mais pro lado das cores quentes ou das cores frias. Isso ajuda, Sim. porque você vai, eventualmente, se ver melhor se você acerta nisso, né? Você pode ir numa profissional, você pode fazer o teste em casa. Por exemplo, o teste fácil é fazer o teste do dourado e do prateado. Então, você se perguntar, assim, olhar para as tuas bijuterias, mulheres O que você tem ou até mais, né? homens, enfim, relógio, enfim, o que você tem mais? Você tem Sim. mais dourado ou você tem mais prateado, né? Já trazendo isso, né, para Isso, o então, dia a dia ali. se você sempre gosta mais do prateado, aí é sinal de que as cores frias vão te servir melhor. Sim. Se for o dourado, as cores quentes. E eu acho que é experimentar. Eu acho que é muito experimentar, se dar essa permissão, né? A cor faz parte, assim. E eu acho que, assim, as cores neutras, o que tem as cores neutras? As cores neutras têm a questão que é menos compromisso. O branco, o preto e o cinza, eles dão... Tanto que o cinza é considerada, por excelência, a cor da segurança emocional. Porque você não precisa se comprometer muito. Dizem que cinza é tipo a cor em cima do muro. Isso, a cor da imparcialidade, não é? Em cima do muro. É uma pessoa que tá ali, tipo, eu não vou dar minha opinião aqui. Tipo isso, não é? Mas usar cor é uma forma de você se posicionar. É uma intenção. Sim, você tá se posicionando. Sim, você está se posicionando. A cor é comunicação, então você está comunicando. Então, assim, precisa dessa mini... Assim, nem é coragem, eu acho que essa decisão, eu quero me posicionar, né? Eu Sim. quero dizer algo. Aí é importante, bom, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Exato. O que eu quero dizer? E aí, eu acho que eu gosto, sem entrar muito no tecniquez, eu gosto de separar as cores em 4 tipos, que são claras, escuras, vibrantes e apagadas. Então, as cores claras são cores que têm muito branco na sua composição. Uhum. As cores claras, não importa se são amarelos, rosa, bom, rosa é uma cor clara, amarelos, vermelhos, marrons, azuis, sempre vão passar uma sensação de suavidade, de doçura, aquela coisa mais tranquila. Eu digo que as cores claras falam mais baixo, né? As cores claras falam baixinho. Então, se você quer começar devagarinho, cores claras é legal. As cores escuras é o oposto. As cores escuras têm muito preto. As cores mais escuras... força. Força, dramatismo, um sério misticismo, mais profundidade, né? Então, assim, as cores... Por exemplo, eu gosto muito de cores escuras. Tem também a ver comigo, né? Um pouco mais de força. As cores vibrantes são aquelas cores que chamam muito a nossa atenção. Aquelas cores que vibram muito. Então, sim, se você usa cores vibrantes... as pessoas vão te ver muito, você vai chamar a atenção. Sim. Isso depende de cada um,
né? E as cores apagadas, como por exemplo a tua blusa, que é uma cor apagada, elas são muito similares às cores claras, no sentido de que passam uma suavidade. Então, assim, o que você quer dizer? Como você quer se posicionar? Como você quer falar? E eu acho que aí também, eu acho não, eu acredito que aí entra também na questão da personalidade da pessoa, dos Sim. temperamentos que a gente falou aqui na temporada passada. A gente ainda vai entrar nos próximos episódios sobre a intenção das cores, sobre o que cada cor traz, o que cada cor representa. Mas eu acho que hoje o que a gente consegue tirar aqui de aprendizado, né, desse episódio com você, é a gente começar a perceber as cores à nossa volta. Uhum. E não só perceber, é a gente trazer para o nosso consciente mesmo a nossa memória colorida, Isso. a nossa jornada colorida. Então, eu acho que é bacana as pessoas de casa, as pessoas que estão escutando, que estão assistindo, fazer o exercício que você falou. O primeiro exercício de pensar nas cores que mais gostava desde quando era criança, porque essa questão da gente ter cor desde a barriga da mãe, né? Da gente pensar nas cores desde a barriga da mãe é surreal, maravilhoso a gente saber disso. Mas eu acho que a gente pensar, a primeira coisa, a gente pensar nessa nossa jornada colorida, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, o que aconteceu com você com 15 anos. E também da gente fazer essa pintura. E escrever do lado o que a cor traz para a nossa vida, independente se a pessoa é uma profissional que quer trabalhar com cores. Eu acho que esse exercício é bom para todo mundo. Claro. É para nossa vida, é para a gente começar realmente a trazer essa percepção colorida para nossa vida. Esse né? exercício que eu fiz com aquela consultora Kate Smith, que ela me mandou, por exemplo, as pessoas podem ir na sua casa e pegar vários objetos coloridos. Quem tiver filho vai ser mais fácil. Pega canetinhas, lápis, giz de cera, coloca todos na tua frente e começa a falar: gosto, não gosto, gosto, não gosto. Tipo, olhar e falar: que sensação me traz? E separar todos esses gosto, todos esses desgosto. E aí ir olhando e falar. É legal fazer com canetinha, lápis, porque vai te dar diferentes tonalidades de laranja, por exemplo, de azul, de verde. Então, fazer com os objetos que tem em casa. Ou pintar, pegar as canetinhas, pintar e escrever do lado: gosto, não gosto. E aí, o que aquela cor traz? O que é interessante é assim, não somente dizer se gosta ou não gosta, senão por quê. A resposta é interessante, tipo, ok, não gosto, mas aí por quê? Pode ser que a resposta não venha imediatamente, como no meu caso do vestido, demorei 4 anos para entender por quê, mas eu entendi. Mas você entendeu, né? Então é importante deixar, mesmo que for de ladinho ali, tipo, porque o nosso por cérebro que eu não gosto? fica... Nosso cérebro vai ficar ali, ó, trabalhando. Fica trabalhando, silencioso. Vai buscar na memória. E aí o legal e interessante também, uma coisa, quando você descobriu o porquê, você lembrou, né? Veio essa memória, você pegou e deu um novo significado para a cor quando você foi fazer aquele trabalho. Fiz as Então é pazes. importantíssimo, você fez as pazes. É importantíssimo a gente dar um novo significado, né, para algo. Porque eu preciso dizer uma última coisa. Quando eu falo da nossa jornada colorida, da nossa história colorida, a gente cria história todos os dias, Alessandra. Não é só olhar para o passado. A gente tem a chance do que você falou agora, de ressignificar e de fazer as pazes, de dar novos significados. Então, a nossa história colorida, e aí, assim, o nosso repertório história colorida, ele se cria todos os dias. Sim. Então, sempre temos um novo dia para usar uma nova cor, se encantar e começar uma nova história, né? Um novo caminho. Começar uma nova história colorida. Isso. Vou encerrar com essa frase. Muito bom. Gente, que delícia, né, de bate-papo. Eu amei te receber aqui, foi incrível. Eu acho que o que a gente consegue trazer, né, de aprendizado e também trazer para a consciência mesmo, é a gente começar a ter uma nova percepção das cores à nossa volta. Eu acho que é o que a gente consegue tirar daqui hoje, sabe? É você começar realmente a perceber que cor tá aí ao seu lado. Olha agora, para agora, pensa, já começa a olhar quais cores tem ao seu redor. Quais peças coloridas que você tem no seu guarda-roupa que você mais gosta? Por quê? Faça o exercício que a Feli ensinou pra gente aqui. Faça realmente esse exercício. Para um tempo na sua casa aí para se dedicar a esse exercício, porque eu acho que vai valer super a pena. E eu tenho certeza que vai trazer um novo significado para sua vida. Você começar a enxergar novamente
essas cores à sua volta, né? Porque vai até trazer um pouco da nossa criança interior. Sim, Não total, é? total. Gente, obrigada. Fê, Obrigada a você, mesmo. amei. Passa seu Instagram, seu conteúdo que você... Instagram, Cores Lovers. Cores Lovers. E o site também, coreslovers.com. E vamos colorir. Adorei, gente. Vamos colorir. Obrigada mesmo por você estar aqui com a gente também. Comenta o que você achou. Comenta as cores que você já percebeu aí. Comenta as cores que você mais gosta. O que te trouxe de reflexão mesmo no episódio de hoje. A gente adora saber. Comenta, manda sugestão. Compartilha com as pessoas que você ama, que faz sentido pra você. Ajuda também a gente a divulgar, né, esse podcast. E obrigada por você estar aqui. Agradecimentos agora, né, gente? Metrópole Filmes, os meninos que estão aqui comigo fazendo tudo isso acontecer. Quero fazer um agradecimento a Ervic, nosso parceiro, Ervic Oficial, que tem uma linha de dermocosméticos incrível, que tá realmente aí bombando no mercado. Hoje, até no comecinho do programa, eu falei pra vocês do Hervic, que é o tônico capilar que eu amo. E que tá mudando literalmente a cabeça de todo mundo, tá fazendo o cabelo de todo mundo crescer. Agradecimento especial também pro Espaço D&D, uma loja de roupas maravilhosas que eu amo, sempre faço provador lá no meu Instagram pra essa marca. Eu tô vestindo D&D hoje, vou postar pra vocês também nos stories detalhes do meu look, mas estou de... Deixa eu fazer assim, dá pra ver Hoje tem a que cor? mostrar. Dá pra ver a cor? Assim? Ó, gente, verde e roxo, verde Muito e boa roxo. essa combinação. Eu amo essa combinação. E Espaço D&D, uma loja incrível, tá? Também tô deixando aqui pra vocês. Mas você que tá escutando a gente, é Spaco, tá? Não tem o cedilha, é Spaco D&D. Entra lá no Instagram e veja os looks maravilhosos que a Dani tem. Um beijo pra todo mundo. Obrigada, Paula, que trabalha com a gente. Paula Alves no marketing. O Vande da produção. E a você, que tá aqui com a gente toda quinta-feira. E até quinta que vem nessa temporada colorida. Beijo, beijo. Obrigada, Feli, Alessandra. Adorei. Eu também.